Histórias assustadoras, relatos de uma enfermeira. Quando recebi a notícia da minha transferência, senti uma mistura de surpresa e apreensão. Trabalhava há anos no pequeno hospital da minha cidade, onde conhecia todos os colegas, cada canto, cada som. Mas, de repente, fui enviada para um grande hospital na cidade, sem explicação. Algo na rapidez da decisão me incomodava, mas aceitei, confiante de que minha experiência me ajudaria a enfrentar o novo desafio. Na primeira noite, ao entrar pela porta principal do hospital, um frio inexplicável percorreu minha espinha. O lugar era enorme, com longos corredores e um silêncio perturbador, quebrado apenas pelo ocasional bip de máquinas ou passos distantes. Os colegas me cumprimentaram rapidamente, e percebi em seus olhos um brilho de preocupação, como se quisessem me alertar sobre algo. Enquanto caminhava para o meu posto, os rumores que ouvi durante o dia vieram à tona. Diziam que coisas estranhas aconteciam durante a noite, mas eu tentei afastar esses pensamentos, concentrando-me no trabalho. No entanto, a sensação de estar sendo observada não me abandonava. Durante minha primeira ronda noturna, os corredores pareciam infinitamente longos, iluminados por uma luz fria e fraca. Os reflexos nos vidros das portas criavam sombras distorcidas, e cada ruído parecia amplificado. A atmosfera era opressiva, quase sufocante. Caminhei pelo terceiro andar, um dos mais antigos do hospital, onde o cheiro de desinfetante misturado com mofo era forte. Foi então que, ao virar um dos corredores, avistei algo ao longe. Uma figura parada, quase imóvel. Uma mulher, vestida com roupas antigas e desbotadas, segurando uma trouxa de roupas ensanguentadas. Ela estava de costas, e seus passos eram lentos e arrastados, como se carregasse um peso imenso. Meu coração disparou, mas meu instinto de enfermeira me fez avançar. Senhora, está tudo bem? Precisa de ajuda? Minha voz soou trêmula, ecoando pelos corredores vazios. A mulher parou, mas não se virou. Aproximei-me mais, tentando ver seu rosto, mas no instante seguinte, ela desapareceu. Não foi como se tivesse corrido ou se escondido, simplesmente desapareceu no ar, deixando apenas um rastro de sangue no chão. Parei abruptamente, com o coração batendo descontroladamente e um suor frio escorrendo pelas têmporas. Meus olhos se fixaram no rastro de sangue, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Olhei ao redor, esperando ver alguém, ouvir algo, mas o silêncio voltou a reinar absoluto, pesado, como se o próprio hospital estivesse segurando a respiração. Voltei ao meu posto, tentando processar o ocorrido. Será que minha mente estava pregando peças? Ouvi rumores sobre aparições e eventos inexplicáveis, mas sempre os considerei meros contos de colegas entediados. Agora, porém, havia testemunhado algo que desafiava a lógica e a razão. Não contei a ninguém, temendo ser ridicularizada ou, pior, que pensassem que eu estava enlouquecendo. Aquela noite, porém, marcou o início de uma série de eventos perturbadores. Algo sombrio e inquietante habitava aquele hospital, e, embora eu ainda não soubesse a extensão do que enfrentaria, sentia que minha vida jamais seria a mesma após aquela visão macabra. Na noite seguinte, voltei ao hospital determinada a manter a calma e focar em minhas tarefas. Tentei afastar a memória perturbadora da mulher que desapareceu diante dos meus olhos, mas era impossível. Cada passo que dava pelos corredores fazia meu coração acelerar. Cada sombra parecia esconder algo sinistro. Por volta das 2 da manhã, enquanto caminhava pelo terceiro andar novamente, ouvi um som distante. Inicialmente, parecia um sussurro, algo suave e quase imperceptível. À medida que me aproximava, o som ficou mais claro.
Madalena, Madalena. Meu sangue gelou. Reconheci a voz imediatamente. Era a mesma que ouvirá no corredor na noite anterior. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Quem está aí? Minha voz saiu trêmula, ecoando pelos corredores vazios. O som parecia vir de todos os lados, envolvente e perturbador. Decidi seguir o sussurro, mesmo com meu coração batendo forte no peito. O som me levou até a ala abandonada do hospital, um lugar que os colegas evitavam, e agora eu entendia o porquê. As luzes eram fracas e piscavam de vez em quando, e o ar estava gélido, como se ali nunca houvesse calor humano. Lá, no final do corredor, a mesma figura apareceu. A mulher da trouxa estava de volta. Ela se virou lentamente para mim, e desta vez pude ver seu rosto. Era pálido, com grandes olhos vazios que pareciam me atravessar. A trouxa de roupas ensanguentadas estava em seus braços, pingando sangue no chão. Eu preciso do seu sangue, murmurou, sua voz fraca, mas claramente desesperada. Senti um calafrio correr por minha espinha e dei um passo para trás, mas meus pés pareciam presos ao chão. Queria gritar, correr, mas estava paralisada pelo terror. A mulher começou a se aproximar lentamente, cada passo ecoando como um trovão nos corredores silenciosos. Por favor, me ajude. Ela repetiu, estendendo uma mão ensanguentada na minha direção. Num impulso desesperado, virei-me e corri. Corri como nunca antes, sentindo o pânico tomar conta de cada fibra do meu ser. Só parei quando alcancei a ala principal do hospital, ofegante e com lágrimas nos olhos. Minha mente estava um turbilhão de medo e confusão. O que estava acontecendo naquele lugar? Quem era aquela mulher e por que estava atrás de mim? Passei o resto da noite em estado de alerta, evitando a ala abandonada e tentando focar em minhas tarefas, mas os sussurros e a visão da mulher da trouxa não me deixavam em paz. Cada vez que fechava os olhos, via seu rosto pálido e seus olhos vazios, ouvia súplica em sua voz. Quando a manhã finalmente chegou, senti um alívio enorme. Ao sair do hospital, os primeiros raios de sol me pareceram uma bênção. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que aquilo estava longe de acabar. A mulher da trouxa queria algo de mim, e, de algum modo, eu estava ligada ao seu sofrimento. Decidi que precisava entender mais sobre o que estava acontecendo naquele hospital. Não poderia ignorar os sinais, não depois do que havia presenciado. Mas a verdade que eu estava prestes a descobrir era mais aterrorizante do que eu poderia imaginar, e mudaria minha vida para sempre. Depois da segunda noite, meu coração disparou. A voz parecia vir de todos os lados, ecoando pelos corredores vazios. Senti um calafrio correr pela minha espinha. Quem está aí? Perguntei, minha voz trêmula. Não houve resposta, apenas o sussurro repetindo meu nome, mais e mais. Segui o som, mesmo com meu coração batendo descontroladamente. Os corredores pareciam mais longos e escuros do que nunca. A voz me guiou até a ala abandonada novamente. O ar ali estava ainda mais frio, e as luzes fracas davam ao lugar um aspecto quase fantasmagórico. Cheguei ao final do corredor e, mais uma vez, lá estava ela, a mulher da trouxa, sua figura frágil e angustiada. Mas desta vez, ela levantou a cabeça completamente, e pude ver seus olhos. Eram olhos vazios, sem vida, mas cheios de uma tristeza profunda e desesperadora. Eu preciso do seu sangue. Ela murmurou, estendendo a mão ensanguentada para mim. Desta vez, não corri. Enfrentei-a, embora meu corpo tremesse de medo.
Por que está fazendo isso? O que você quer de mim? Perguntei, minha voz soando mais firme do que eu me sentia. A mulher deu um passo à frente, seu olhar fixo em mim. Eles mentiram, me acusaram. Eu só queria ajudar. Sua voz era um sussurro doloroso. De repente, uma visão horrível inundou minha mente. Vi a mulher, mais jovem, cuidando de pacientes, suas mãos sujas de sangue, mas trabalhando com dedicação. Então, vi homens entrando, arrastando-a enquanto ela gritava por ajuda, a trouxa de roupas ensanguentadas caindo no chão. Quem mentiu? O que aconteceu com você? Insisti, sentindo uma mistura de medo e compaixão. Ela olhou para mim com tristeza. Fui acusada de roubar o sangue dos pacientes. Disseram que eu fazia rituais, mas eu só queria ajudar. De repente, tudo fez sentido. Ela era uma enfermeira, como eu, provavelmente acusada injustamente, assassinada por algo que não cometeu. Meu coração se apertou. Eu vou te ajudar. Prometo que vou descobrir a verdade, disse, tentando segurar as lágrimas. A mulher olhou para mim com uma expressão de gratidão misturada com desespero. Por favor, meu nome é Isadora. Liberte minha alma. Com essas palavras, ela desapareceu, deixando-me sozinha no corredor frio e silencioso. A visão e as palavras de Isadora me perseguiram pelo resto da noite. O que teria acontecido com ela? Quem eram os responsáveis por sua morte? E por que seu espírito estava preso ali, buscando justiça? Quando a manhã finalmente chegou, saí do hospital com um propósito claro. Precisava investigar o passado daquele lugar, descobrir a história de Isadora e trazer a verdade à tona. A partir daquele momento, minha vida estava entrelaçada com a dela, e eu não descansaria até que sua alma encontrasse paz. A noite mal se dissipara quando eu decidi que precisava saber mais sobre a história do hospital e de Isadora. Passei o dia seguinte vasculhando os arquivos antigos, mergulhando em uma maré de documentos empoeirados e relatórios amarelados pelo tempo. O hospital, descobri, tinha um passado sombrio, repleto de histórias de sofrimento e injustiça. Entre essas histórias, encontrei o nome que procurava: Isadora. Isadora era uma enfermeira dedicada que trabalhou no hospital há mais de 50 anos. Segundo os registros, ela cuidava dos pacientes terminais com uma devoção rara. Mas um dia, inexplicavelmente, ela foi acusada de roubar o sangue dos pacientes para rituais ocultos. As acusações nunca foram comprovadas, mas a reputação dela foi destruída. Enfrentou um julgamento público no hospital, onde foi condenada sem provas concretas. Pouco tempo depois, foi encontrada morta na ala abandonada, segurando uma trouxa de roupas ensanguentadas. Enquanto lia esses relatos, uma mistura de tristeza e indignação tomou conta de mim. Isadora não era uma ladra de sangue, era uma vítima de uma terrível injustiça. O hospital havia tentado apagar essa história, mas os vestígios ainda estavam ali, assombrando os corredores e as memórias das paredes. Naquela noite, voltei ao hospital com uma sensação renovada de propósito. Precisava fazer algo para ajudar Isadora. Não sabia exatamente como, mas sentia que encontrar e revelar a verdade seria um começo. O turno da noite começou como de costume, mas a tensão no ar era palpável. Colegas de trabalho evitavam mencionar a ala abandonada, mas percebi que sabiam mais do que estavam dispostos a compartilhar. Quando o relógio marcou 2 da manhã, o mesmo horário em que ouvi os sussurros nas noites anteriores, senti um arrepio percorrer minha espinha. Decidi voltar à ala abandonada, levando comigo uma pequena lanterna e um crucifixo que minha avó havia me dado. Ao adentrar a ala,
O frio aumentou e o ar parecia mais pesado, quase sufocante. Passei pelos corredores silenciosos, ouvindo apenas o som dos meus próprios passos e o leve sussurro de Madalena. Quando cheguei ao fim do corredor, Isadora estava lá, esperando por mim. Desta vez, sua figura estava mais nítida, quase tangível. Você voltou. Ela murmurou, a dor em sua voz cortante. Eu descobri o que aconteceu com você, Isadora disse, tentando manter a voz firme. Sei que foi acusada injustamente. Vou fazer tudo o que puder para limpar seu nome e trazer paz à sua alma. Ela olhou para mim, seus olhos vazios agora preenchidos com uma mistura de esperança e tristeza. Eles me mataram por algo que não fiz. Tudo o que queria era ajudar. Seu sussurro parecia ecoar em minha mente. Decidi que precisava encontrar mais evidências, algo que pudesse levar às autoridades e reabrir o caso. Quem são eles? Isadora? Quem te acusou? Perguntei. Antes que ela pudesse responder, uma brisa gelada passou pelo corredor, e a figura de Isadora começou a desvanecer. Cuidado, Madalena. Eles ainda estão aqui. Foram suas últimas palavras antes de desaparecer novamente. Voltei ao meu posto, o coração pesado com a nova responsabilidade. Sabia que as pessoas que haviam cometido essa atrocidade poderiam ainda estar por perto, talvez até trabalhando no hospital. O pensamento me deixou inquieta, mas minha determinação só aumentou. Passei o resto da noite planejando meus próximos passos. Precisava de provas, de testemunhas, de qualquer coisa que pudesse validar a história de Isadora. Estava disposta a enfrentar qualquer perigo, qualquer ameaça, para trazer justiça à alma atormentada daquela mulher. Quando o turno terminou, saí do hospital com um novo propósito. Sabia que o caminho à frente seria difícil e perigoso, mas não podia voltar atrás. Isadora precisava de mim, e eu faria o que fosse necessário para libertar seu espírito e revelar a verdade. Os dias seguintes foram dedicados a uma investigação obsessiva. Entre turnos, vasculhava arquivos antigos, entrevistava funcionários mais velhos e até conversava com antigos pacientes e familiares. Cada fragmento de informação era uma peça do quebra-cabeça. Lentamente, uma história mais clara e sinistra começou a emergir. Descobri que, na época de Isadora, o hospital estava envolvido em práticas questionáveis, muitas vezes negligenciando a ética em nome do lucro. Havia um pequeno grupo de médicos e administradores que comandavam essas operações, e Isadora, com seu espírito altruísta, havia tentado expô-los. Isso a tornou um alvo. As acusações de roubo de sangue e rituais eram fabricadas para silenciá-la. Entre as entrevistas, uma conversa com Dona Célia, uma enfermeira aposentada que trabalhará com Isadora, se destacou. Ela se lembrava vividamente dos eventos e, com lágrimas nos olhos, contou como Isadora era uma das poucas que realmente se importava com os pacientes. Ela era um anjo, mas aqueles homens, eles eram monstros disfarçados de doutores. Usaram Isadora como bode expiatório para encobrir suas próprias atrocidades. Munida dessas informações, voltei ao hospital naquela noite com uma sensação renovada de urgência. Precisava confrontar a verdade, mesmo que isso significasse colocar minha própria vida em risco. O turno começou como de costume, mas o peso do que sabia tornava cada passo mais pesado. Por volta das 2 da manhã, o frio familiar e os sussurros começaram novamente. Madalena, Madalena. Segui os sons até a ala abandonada, onde a figura de Isadora mais uma vez apareceu, desta vez parecendo mais desesperada. Isadora, eu descobri a verdade, disse,
minha voz firme apesar do medo. Sei o que fizeram com você. Vou expor esses monstros, trazer justiça ao seu nome. Isadora olhou para mim, seus olhos tristes mas cheios de uma esperança renovada. Eles precisam pagar. Minha alma não descansará enquanto a verdade não for revelada. De repente, senti uma presença atrás de mim. Virei-me rapidamente e vi uma sombra se movendo pelo corredor. O ar ficou ainda mais frio, e a figura indistinta se aproximou lentamente. Era como se o próprio hospital estivesse ganhando vida para me impedir. O medo se instalou, mas a determinação de ajudar Isadora me manteve firme. Quem está aí? Perguntei, minha voz ecoando nos corredores vazios. A sombra parou, e um rosto parcialmente iluminado surgiu. Era um homem, um dos antigos administradores do hospital, cujo nome eu havia encontrado nos arquivos. Você não deveria estar aqui, disse ele, sua voz cheia de uma autoridade fria e calculista. Não sabe com o que está se metendo. Sei exatamente com o que estou me metendo, respondi, dando um passo à frente. Sei que vocês mataram Isadora para encobrir seus crimes. Sei que ela não roubou sangue, que não fez rituais. Vou expor a verdade. O homem riu, um som que ecoou de forma sinistra pelos corredores. Você acha que alguém vai acreditar em você? Esse hospital é nosso. Sempre foi. Antes que pudesse reagir, a figura de Isadora apareceu entre nós. Seus olhos se fixaram no homem, e a expressão em seu rosto era de pura ira. Você acabou com a minha vida. Sua voz ecoou, carregada de dor e raiva. O homem recuou, claramente assustado. Isso não é real. Isadora avançou, sua figura fantasmagórica ganhando força. Eu vou descansar em paz, e você pagará por seus crimes. Com um movimento rápido, ela tocou o homem, e ele caiu no chão, gritando em agonia. A cena era aterrorizante, mas senti uma estranha sensação de justiça. Quando tudo se acalmou, Isadora olhou para mim, uma última vez. Obrigada, Madalena. Minha alma finalmente encontrará paz. Continue, reveal a verdade. Ela desapareceu, e eu fiquei sozinha com o homem inconsciente no chão. Sabia que a batalha estava apenas começando, mas com a ajuda de Isadora, sentia-me pronta para enfrentar qualquer coisa. Estava determinada a revelar a verdade, não apenas por Isadora, mas por todos os que sofreram nas mãos daqueles monstros. Quando a manhã finalmente chegou, saí do hospital sentindo o peso da responsabilidade, mas também uma sensação de propósito renovado. Isadora havia confiado em mim para terminar o que ela começou, e eu não a decepcionaria. A busca pela justiça estava apenas começando, e eu estava pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. A manhã seguinte foi um turbilhão de emoções. Isadora havia confiado em mim a missão de revelar a verdade, e não podia falhar com ela. As palavras dela ecoavam em minha mente, me dando força. Passei o dia preparando um dossiê detalhado com todas as evidências que havia reunido, relatos, documentos antigos e testemunhos. Sabia que não seria fácil, mas estava determinada. Voltei ao hospital naquela noite com o coração pesado. O ar parecia mais denso, como se o próprio edifício estivesse ciente da batalha que estava prestes a ocorrer. Meus colegas notaram minha expressão determinada e, embora não soubessem exatamente o que eu estava prestes a fazer, vi uma mistura de preocupação e apoio silencioso em seus olhos. Comecei meu turno, mas estava apenas esperando o momento certo para agir. Quando o relógio marcou 2 da manhã, senti um arrepio familiar. Estava na hora.
Caminhei até a ala abandonada, onde sabia que encontraria Isadora. Ela estava lá, como sempre, mas desta vez, sua figura parecia mais etérea, quase em paz. Isadora, comecei. Tenho todas as provas. Vou levar isso à administração e às autoridades. Vamos conseguir justiça. Ela sorriu, um sorriso triste, mas cheio de gratidão. Obrigada, Madalena. Mas tenha cuidado. Eles não vão desistir facilmente. Os homens se entreolharam, suas expressões oscilando entre surpresa e raiva. Isso é ridículo, um deles disse. Você não sabe do que está falando. Sei exatamente do que estou falando, rebati. Tenho testemunhos, documentos e relatos que provam o que vocês fizeram. E vou levar isso às autoridades. O diretor riu, um som frio e calculista. Você acha que vai conseguir alguma coisa? Este hospital é nosso. Temos poder e influência que você nem pode imaginar. Foi então que senti uma presença familiar ao meu lado. Isadora apareceu, sua figura fantasmagórica flutuando ao meu lado. Eles mentiram, mataram, mas a verdade sempre vem à tona, sua voz ecoou pelo escritório, gelando o sangue daqueles homens. Eles recuaram, claramente aterrorizados. O que é isso? Um deles gaguejou. É a alma de Isadora, buscando justiça, respondi com firmeza. E não vou parar até que ela encontre paz. Isadora avançou, seu olhar fixo nos homens. Vocês pagarão, pelo que fizeram. Sua voz era um sussurro mortal, carregado de décadas de dor e sofrimento. Os homens começaram a gritar, implorando por misericórdia, mas Isadora não parou. Vi o terror em seus olhos enquanto a figura etérea os confrontava. De repente, um deles caiu no chão, inconsciente. Os outros começaram a correr, tentando escapar do escritório. Sabia que era o momento certo. Peguei o dossiê e fui diretamente para a polícia, apresentando todas as evidências. As autoridades começaram a investigar e, com o testemunho de antigos funcionários e pacientes, a verdade finalmente veio à tona. Os responsáveis foram presos e o hospital passou por uma grande reforma, tanto estrutural quanto ética. A história de Isadora foi finalmente contada, e sua memória foi restaurada como a de uma enfermeira dedicada e altruísta, injustamente acusada e assassinada. Na última noite antes de deixar o hospital, senti uma paz que não sentia há muito tempo. Caminhei até a ala abandonada uma última vez. Isadora estava lá, mas desta vez, sua figura estava radiante, quase angelical. Obrigada, Madalena.